paz do Senhor Jesus, estamos neste domingo iniciando o nosso estudo da segunda lição, primeiro trimestre do ano de 2025, tratando sobre o assunto Somos Cristãos. Quero orar por você para que o Senhor nos abençoe no decorrer do estudo bíblico. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças em o nome de Jesus por aqui estarmos para meditarmos na Tua Palavra e aprendermos um pouco mais do Senhor. Que sejamos, Senhor, com esse estudo edificados pelo poder da Palavra, pelo poder que há no nome do Senhor. Peço a Tua bênção, Senhor, para as famílias, peço a Tua bênção para o irmão, para a irmã, para aquele que está acompanhando conosco. Estenda a boa mão do Senhor e da vitória. Esteja conosco, Espírito Santo, e nos dá a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar início à nossa segunda lição. Somos cristãos. Na sequência, temos aqui o texto áureo. O texto áureo nos diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 19. Na sequência, temos a verdade prática. A verdade prática nos diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Muito bem. A leitura bíblica em classe está no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículos 1 a 9 e depois o versículo 14. Vamos lá, iniciando. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação. Ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. 6º verso. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, por aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me foi dada, deram-nos a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O último verso, 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Finalizamos aqui a leitura bíblica em classe. Na sequência, vamos para a palavra-chave desse estudo, que é Evangelho. Né? E aqui na sequência, a introdução da lição nos traz a ideia de que estaremos estudando, do assunto que estaremos aqui discorrendo, estudando, né? E falando sobre esse item, né? Esse estudo bastante importante. Somos cristãos, né?
O termo cristão vem lá do dia de Pentecostes, né? Então vamos aqui entender que os primeiros cristãos, eles precisaram de bastante sabedoria da parte de Deus, né, para lidar com esta mudança de perspectiva entre judaísmo e cristianismo que estava se iniciando, né? Os ensinamentos de Jesus vinham para, de fato, fazer uma alteração no rito judaico, no costume judaico, na religião judaica, né? Eles não deveriam confundir as leis mosaicas, né, as leis lá de Moisés, né, desde lá do Monte Sinai, com a graça que Cristo estava trazendo, né, ou havia trazido já com a sua morte e ressurreição. Por essa razão, os apóstolos foram bastante desafiados, né, e eles precisaram estabelecer limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, que era o pregador dos gentios, né, para que os cristãos, judeus e gentios, recebessem a orientação devida para exercitarem a sua fé cristã, essa nova fé em Cristo que estava ali de fato começando. Deus era um só, mas após a obra sacrificial de Jesus na cruz, começa-se uma nova etapa, uma nova dispensação. Começa aqui a dispensação da graça, né? Eles não estavam mais sujeitos à lei. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, ele deixa de forma bem clara essa divisão ou esse limite, né, entre judaísmo e agora cristianismo. Quando ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo, acabou a lei em Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Fim da lei é Cristo. Cristo completou nele toda a lei. E a partir de Cristo, nós somos justificados diante de Deus, né? Porque por nossos méritos mesmo nós não conseguimos essa justificação. Mas pelo sacrifício de Cristo, que completou toda a lei, nós somos justificados diante de Deus, né? Para a justiça de todo aquele que crê. Crê no quê? Crê em Jesus. Crê na ressurreição de Jesus. Crê no sacrifício de Jesus. Crê que Jesus é o próprio Deus encarnado que veio para resolver de uma vez por toda o problema que era que havia entre o homem e Deus, né? Então Jesus, de fato, que religou novamente o homem com Deus. E nós, como igreja, hoje, estamos fundamentados nesta fé, a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, não é? Então, a introdução nos traz aqui esse detalhe, né? A igreja nasce ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, né? Com um grupo de judeus, né? Por isso que havia muito essa questão da mistura entre lei mosaica e cristianismo, entre a graça de Cristo. Nesse texto que nós lemos aqui, de Gálatas 2, nós vemos a imposição de um limite, né? Até aqui, lei mosaica, lei de Deus, né? A partir de agora, graça de Cristo. Em Cristo se completa esse final da lei, Romanos 10, verso 4, repetindo, né? Vamos fazer aqui algumas leituras que o comentarista nos indica como leitura diária. Selecionei algumas delas aqui. E ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Jesus. Foi o que aconteceu lá em Antioquia. Em Antioquia, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Está lá em Atos, no capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A próxima leitura está em Atos 15, no versículo 1. Nessa leitura havia o grupo de judeus convertidos, né, que se intitulavam, ou que foram chamados de judaizantes, que eles não aceitavam essa mudança para o cristianismo sem o cumprimento da lei mosaica, né? Aqui diz o verso: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês não circuncidarem, conforme o uso
de Moisés, da lei de Moisés, vocês não podem se salvar. Né? Então nós vemos aí os judaizantes condicionando a salvação em Jesus à observância da lei. Tem que observar a lei, né? Senão não há salvação. Diziam assim, ou dizia assim, esse grupo, né? Esse partido, né? Que estava ali nascendo dentro da igreja cristã. Aí um outro verso também que nos chama bastante atenção é o que Paulo, o apóstolo Paulo, diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, quando ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. É pela fé. E fé em quem? Em Jesus. Sem as obras da lei. Né? Aí, com essas palavras, o apóstolo Paulo já enfatiza de forma bem clara que não havia necessidade do cumprimento da lei. Né? Ele reforça isso também na própria carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 15 e também o 16, quando ele diz assim: nós, ele se incluindo, somos judeus, por natureza, e não somos pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ele deixa de forma bem clara aqui que a justificação é somente através do sacrifício de Jesus. Não há justificação pelas obras da lei. Se assim houvesse, não haveria necessidade de Cristo vir cumprir o seu propósito, não é? Aí, uma outra leitura também, quero fazer menção, está no livro ou na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Aqui o texto de Filipenses, ele é bastante enfático, né? Paulo fala a respeito dele. Ele diz assim: fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Né? Então, ninguém é melhor do que o próprio apóstolo Paulo, que era nascido judeu, né? Para introduzir essa graça no meio da igreja, sem as obras da lei, né? Sem as exigências da lei. Mas ele mesmo era judeu, né? Ele cumpria todo o rito, né? Até aquele momento. E depois ele diz que ele deixou tudo isso, todos esses costumes, todas essas práticas judaizantes, ele deixou de lado, porque agora ele tem liberdade em Cristo. Estaremos comentando assim no decorrer da lição. Né? Um resumo aqui também acerca da trajetória do apóstolo Paulo. Paulo, quando se converte, né, ali no caminho de Damasco, ele fica alguns dias na cidade e depois ele vai para a Arábia. Né? Depois de ficar um tempo na Arábia, ele volta para Damasco. Né? Depois ele passa 3 anos depois de 3 anos, ele vai para Jerusalém. Né? Lá em Jerusalém ele fica uma quinzena, fica 15 dias ali com Pedro. Né? E ele vê também Tiago, irmão do Senhor. Não o Tiago, irmão de João, que tinha sido morto por Herodes, né? Mas Tiago, irmão do Senhor. Depois ele vai para a Síria, né, para a Cilícia, e depois de 14 anos, daí entra nesse texto que nós lemos aqui. Ele volta novamente para Jerusalém, como aí sua segunda vinda oficial para Jerusalém para discutir este assunto, ou para tratar este assunto que nós lemos aqui no livro de Gálatas, que estava trazendo muito problema para as igrejas gentílicas, né? Principalmente ali as igrejas da Galácia, daquela região que Paulo pregou o evangelho, apresentou Jesus, houve ali um grande grupo de pessoas vindo a essa graça, né? E daqui a pouco começam a vir judeus, chamados daí de judaizantes,
para impor regras da lei mosaica para os nossos irmãos que estavam ali, né, vindo para Jesus, né. Aí então o apóstolo Paulo vai para Jerusalém e ele diz até que ele vai por uma revelação, né. Possivelmente, segundo o que nós estudamos, né, possivelmente seja após uma profecia de Ágabo, que trouxe uma mensagem dizendo que haveria uma grande fome, que de fato aconteceu, e eles ficaram bastante preocupados, uma grande fome ali na região da Judéia, e eles ficaram bastante preocupados, porque uma das incumbências dada pela igreja a Paulo era socorra os necessitados. Então Paulo aproveita essa viagem aqui, né, e faz um levantamento, uma oferta para levar ajuda humanitária aos irmãos que estão ali na região da Judéia, né? Então, nós aqui nessa parte introdutória, falando um pouquinho de cristãos, o que é ser cristão, vamos já aproveitar, mencionar também o que nós temos em mãos aqui no nosso livro de apoio, quando o nosso comentarista, né, o pastor Ezequias Soares, escreve para nós e traz algumas menções acerca das origens do cristianismo. Importante falarmos um pouquinho sobre, para nós entendermos essa raiz, né? Ele faz até uma menção aqui interessante, acontecida ali no século XVI por Martinho Lutero. Martinho Lutero menciona assim: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei, né, precisa agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. Então, quem sabe fazer a distinção realmente entre lei e graça, né, deve agradecer a Deus e pode ter certeza, você é um teólogo, né? Essa é a menção dada por Martinho Lutero, o iniciante aqui, o fundador do protestantismo, né, lá na Alemanha. Paulo era agora vamos voltar para Paulo. Paulo era um judeu ultranacionalista, doutor da lei, né? Por isso que ele escreve que ele foi nascido judeu, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, fariseu, né? Cumpridor da lei. Então Paulo era um praticante inveterado da religião dos hebreus, né? Do judaísmo. Era um principal expoente das doutrinas centrais de seus antepassados. Ele seguia à risca a lei de Moisés, né? E ele se despojou de todas estas coisas, né? Ele deixa bem claro para a gente que ele se despojou de tudo isso, porque Deus revelou, Jesus apresentou-se para ele. Ele até fala: eu posso me considerar como um abortivo, né? Porque persegui a igreja, fui o último dos apóstolos. Mas Jesus se apresenta para ele e mostra para ele que essa questão legal, essa questão da lei, a partir de agora não é mais necessária, né? Precisa ter fé, porque a salvação é pela fé, né? É pela graça, é pela misericórdia de Jesus. Para Deus, a fé sem Jesus, para Deus, a fé em Jesus basta, é suficiente para a humanidade. Então, com base aqui na epístola de Paulo aos Filipenses, mesmo no capítulo 3, vamos reler até alguns versículos, para nós entendermos essa questão aqui de cristianismo, para nós entendermos também essa questão de o que é ser cristão, né? Filipenses 3, eu vou me basear a partir do versículo 7, do 7 até o 12, né? No 5 ele diz, Paulo falando dele, né? Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, né? É da tribo de Benjamim, foi fariseu, foi perseguidor da igreja por causa do zelo legal, ou do zelo à lei, né? Do zelo ao judaísmo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Ele foi irrepreensível. Aí ele diz assim, no versículo 7, o que era para mim ganho, né? Eu achava que isso me fazia um doutor, isso me fazia ganho, isso me fazia superior, eu reputei como perda em Cristo. Olha só. Na verdade, tenho também por perda
todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por ele eu sofri a perda de todas estas coisas e considero tudo isso como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Olha que profundidade, né? Um homem, um doutor, né? na lei mosaica, no judaísmo, considera tudo isso como perda, porque ele quer realmente ganhar a Cristo. E seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem através da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele é muito claro aqui, muito enfático ao dizer: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar também à ressurreição dos mortos. A preocupação dele, de fato, era ser cada dia mais parecido com Jesus, né? Não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. E aí ele continua discorrendo, e no final, né, no último versículo, ele diz assim, no penúltimo versículo, no 20, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então ele fala, tudo que eu tinha eu reputei como perda, agora eu creio em Jesus, eu creio em Cristo, esta fé que recebi de Deus, e eu vou caminhando, não que eu seja já perfeito, mas eu estou caminhando para chegar neste local aqui onde Cristo chegou. Eu ressuscitar também como Cristo ressuscitou, e chegar a alcançar a nossa cidade que está nos céus, com os pés na terra, conforme diz o nosso pastor Sisak aqui sempre, mas com os olhos no céu, olhando para a nossa cidade, olhando para a Nova Jerusalém, olhando para onde nós vamos de fato habitar. E aí o apóstolo também fala, em outra citação sua, que se nós esperarmos de Cristo só nessa terra, seremos os mais infelizes de todos os homens, porque tratamos da ressurreição. Então nós esperamos algo que vem de cima, algo que vem de Deus. Nós esperamos realmente o céu. O nosso negócio não é aqui a terra, né? O que significa ser cristão? Qual o significado desse termo cristão? A origem desse termo aconteceu ali num clima de ignorância, de zombaria até, na cidade de Antioquia, né? Foi uma designação sarcástica até, cunhada pelos pagãos de Antioquia, né? Esse nome só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Está lá em Atos 11, 26, que foi o que eu li. Está também em Atos 26, 28 e em 1 Pedro 4, 16. Apenas essas 3 menções. Então, os judeus que se convertiam ao Senhor, eles rejeitavam esse termo, né? Não, esse termo cristão aí não é bom para nós, não. Nós somos os messiânicos. Porque eles esperavam o Messias, né? Esperavam a Cristo. Então, eles preferem ser chamados de messiânicos do que serem chamados de cristãos. A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Parece que os habitantes ali de Antioquia pensavam que Cristo fosse um nome próprio, né? Cristo, que significa ungido, né? É um título. Parece que eles pensavam que era o nome próprio de Jesus, né? Daí a razão de chamar os discípulos de cristãos, não é? Esse nome já era bastante conhecido nos dias do imperador Nero, né? Os historiadores romanos, vários deles, como Tácito, Plínio e outros também, usaram esse termo cristão, para designar os seguidores de Jesus, né? Então, a religião cristã, falando um pouquinho agora de cristianismo, ela é bastante flexível quanto à forma de adoração, permite liturgias diversificadas ou variadas, né? Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma litúrgica distinta, né? Desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, da igreja ortodoxa,
e mesmo algumas igrejas protestantes, como a episcopal, né, e também o modelo mais simples dos evangélicos, principalmente nós, os pentecostais, né? Por isso, nós entendemos que o cristianismo é transcultural. Ele trata de uma transformação como resultado de diferentes culturas, né? Ele se adapta a todas as culturas. Vemos essa variação nas estratégias do próprio apóstolo Paulo para evangelizar judeus e gentios, né? Ele evangelizava ambos. A mensagem do evangelho permanece a mesma, apesar da diversidade cultural, né? Por exemplo, uma forma de adoração que nós temos aqui no Brasil é diferente da forma de adoração que os irmãos têm na África, né, no continente africano. Até a sequência do culto há diferença, né? Mas isso não impede o cristianismo de perder a sua essência. O próprio Jesus nasceu conforme a lei, cresceu, viveu dentro da lei e da cultura judaica, né? Reconheceu as escrituras hebraicas e a autoridade de Moisés. Jesus, todavia, não pregou costumes judaicos, né? Jesus pregou, de fato, o amor de Deus, né? Nem seus apóstolos vieram para judaizar o mundo, né? Se fosse assim, os cristãos, o cristianismo, seria ali um ramo dentro do judaísmo, né? E não, de fato não é. O apóstolo Paulo não deu aula sobre tetragrama no Areópago de Atenas, não, né? Apenas para explicar o nome de Javé ou de Jeová, né? Ele estava, na verdade, preocupado em desfazer o escândalo da cruz com a mensagem da ressurreição, né? Aquilo que Jesus tinha sofrido na cruz, Paulo vinha pregando a ressurreição. Ele ressuscitou, ele está vivo. Eu prego acerca desse Deus desconhecido aqui, que é um Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos. Que maravilha. A sua epístola aos Gálatas é uma apologia à liberdade cristã contra toda forma de legalismo, né? Não há necessidade de determinadas regras para alcançar a salvação. A salvação é dom de Deus, né? É uma graça dada de Deus, né? Dada por Deus para nós, através da fé em Jesus. Está no versículo 16 do texto que nós lemos, né? de Gálatas 2. Acrescentar alguma coisa a mais para ajudar o ser humano a adquirir essa salvação descaracteriza totalmente o cristianismo. Aí Paulo vem e fala, então Cristo morreu debalde, né? Cristo morreu sem razão, não precisava ele morrer se fosse para cumprir a letra da lei, né? Os missionários respeitaram sempre, ao longo da história, né, a cultura dos povos evangelizados. Eles não judaizaram o mundo, nem tampouco a igreja primitiva. Não exigiram o aprendizado da língua hebraica, né? Não há exigência de que, para ser cristão, crer em Jesus, tem que fazer a confissão de fé dos judeus, que é o Shema, né? Lá em Deuteronômio 6:4. Não há necessidade. Os judeus religiosos recitam esse versículo 3 vezes por dia, né? Mas não há essa exigência para nós como cristãos, né? Nem tampouco foi exigido a prática da circuncisão, não foi exigido, por exemplo, a guarda do sábado, e enfim, outros itens que estaremos estudando aqui até o final do texto de hoje, né? O cristianismo é supracultural. O cristianismo é diferente do islamismo, por exemplo, né? Que arabizou o mundo onde conquistaram. Aí tem que vir, inclusive, a lei do país seguindo, né, a lei religiosa, né? Não, o cristianismo é diferente do islamismo, por exemplo, não é? Muito bem. Esses problemas, Barnabé foi o primeiro que, aqui um comentário também sobre Barnabé, foi o primeiro que entendeu essa nova realidade, por isso ele chama o apóstolo Paulo, que ele entende que Paulo tem muito conhecimento da lei, e Paulo está capacitado, está preparado para evangelizar de fato, né? E ele sai aí junto com o apóstolo Paulo para fazer esse grande trabalho, as grandes viagens missionárias que eles iniciam juntos, né?
ninguém melhor do que Paulo para ensinar esses novos crentes, né? Barnabé vai lá em Tarso e busca ele para essa nobre tarefa, conforme está lá em Atos 11, 25. Né? E aí, quando chegam ali em Antioquia, começam a pregar essas boas novas de salvação, essa mensagem transcultural, ou seja, que se adapta a qualquer cultura. Né? O evangelho é um só, é suficiente para todos os povos, culturas, reinos, nações, enfim, para todas as épocas. Né? O evangelho é atemporal, né? O evangelho é o mesmo. O evangelho que os apóstolos pregaram lá atrás é o mesmo que a gente prega hoje, precisa ser o mesmo. Né? O método de apresentar pode ser diversificado conforme a cultura, conforme a situação, conforme a época, né? E alguns ainda não, às vezes não se deram conta desse detalhe, dessa importância. Então aqui um breve comentário para nós, de fato, adentrarmos nos tópicos do nosso estudo, da nossa revista. Né? Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém. Então aqui vamos voltar lá na história do apóstolo Paulo, quando ele menciona que 14 anos depois da sua conversão a Cristo, ele vai a segunda vez a Jerusalém. Essa visita foi por revelação, não foi convocação dos apóstolos, né, para prestar conta, para apresentar relatórios, não foi. Né? Como, por exemplo, quando ele foi no concílio que teve em Jerusalém. Né? Até aqui, há teólogos que dizem que foi no mesmo período e há teólogos que dizem que foi em outra época. Né? O concílio de Jerusalém também aconteceu, registrado no livro de Atos 15, né? Paulo também estava lá, mas nós entendemos que foi em dois momentos separados. Gálatas 2 foi um momento e Atos 15 foi outro momento. Né? Dá a entender, pelo tempo, pelos anos, que houve realmente a escrita. Quando Paulo aqui escreve a epístola aos Gálatas, né? Foi, na verdade, antes do concílio que teve daí em Jerusalém de Atos 15. Ele não menciona nada acerca do concílio nessa epístola sua aos Gálatas, nessa carta sua. Né? Somando aqui o tempo, os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que, de fato, esta visita de Paulo, né, à igreja em Jerusalém aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Né? Paulo vai nessa segunda vez sua a Jerusalém, foi mais ou menos ali no ano 43 depois de Cristo. Né? Possivelmente o concílio tenha acontecido um ano depois, no ano 44 depois de Cristo. Né? Ou entre 44 e 50, né? Até anos 50 mais ou menos. Né? Os objetivos desta reunião, nós vamos focar aqui nesta reunião de Paulo com os três apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, e vamos ver qual que foi o objetivo desta reunião. É possível que essa segunda visita foi por meio de revelação, né? Foi o que eu mencionei já acerca daquela profecia de Ágabo, né? Possivelmente eles levaram também, né, donativos, ajudas, né, para os irmãos pobres da Judéia, conforme está lá em Atos 11, 27 a 30. Paulo aqui aproveitou, né, essa ocasião para expor o evangelho que ele vinha pregando para os irmãos gentios. Né? Ele deixa de forma assim bem clara para a igreja em Jerusalém, a igreja mãe em Jerusalém, né? Pedro, que era tido como coluna da igreja, Tiago, João, né, que eram tidos como coluna da igreja, precisavam daí de fato saber o que é que estava acontecendo lá entre os gentios. E Paulo aproveita e expõe, né, ele deixa de forma bem clara, com a vida dele, com a forma dele, como é que ele estava realmente levando a palavra do Senhor. Né? Muito embora ele não estava ali numa convenção, num concílio ou num sínodo. Né? Hoje está até comum essa palavra sínodo, que significa caminhar juntos, ou assembleia eclesiástica, né? Não era esse momento. Né? Paulo mesmo que vai, ele não é convocado para ir, ele não é convidado para ir, ele vai. Né? Ele e Barnabé vão para este
para esse momento, para essa reunião, e pedem essa reunião com os apóstolos em Jerusalém, né? Aí nós temos aqui uma referência a Tito, que também sobe com eles, né? Vão os três, na verdade, né? Barnabé como judeu, o próprio apóstolo Paulo como judeu, né, de nascimento, e Tito, que não era judeu, né? Tito era grego. Tito, como uma pessoa, né, como um homem grego, ele foi um risco para o apóstolo Paulo, né? Ele não era circuncidado, aí vinha a questão dos judaizantes. O apóstolo Paulo e Barnabé, e Timóteo também, vamos ver na sequência, né, que Timóteo também era judeu, mas Tito não. Tito era um daqueles gentios, né, não judeus, que havia se convertido e estava ali firme, ajudando os apóstolos, ajudando Paulo na propagação do evangelho, não é? Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado, aproveitam a oportunidade, se infiltram na reunião, né, sem serem convidados. Esse grupo aí, os judaizantes, que estaremos falando um pouquinho mais deles na sequência, e eles queriam que Tito fosse circuncidado, né? Paulo até faz uma menção aqui de que não cedemos nem um pouco, ele diz no versículo 5 de Gálatas 2, nem por uma hora. Tito era grego, estava em jogo, então, nesse momento, a verdade do evangelho, o futuro do próprio cristianismo, e se Paulo cedesse, né, obrigando ou orientando Tito a circuncidar-se, né, a partir daquele momento, todo o cristianismo também deveria aderir, porque Tito era o primeiro não-judeu que estava ali no meio deles, né, e não era circuncidado. E aí Paulo não cede e fala, não vai circuncidar, ele é grego, né, ele não é judeu. Timóteo foi circuncidado porque era judeu, ele não. Se nós circuncidarmos ele, a partir de agora tem que circuncidar, então, todo não-judeu que se converta ao Evangelho de Jesus. E aí vem toda a discussão, né, ocorrida em Gálatas no capítulo 2. Muito bem. Aqui finalizando, então, esse primeiro tópico, nós podemos mencionar aqui a sinopse do primeiro item. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Se eles cedem naquele momento ali, né, estava de fato marcado o cristianismo com práticas judaizantes ou com práticas judaicas, né? Nós teríamos até hoje, né, pode ser que nem tivesse chegado até nós aqui o evangelho como chegou, não é? Porque aí seria um ramo do judaísmo, de fato. O segundo item, ou o segundo tópico, trata para nós acerca da tendência judaizante no início da igreja. Vamos ver o que é que esse grupo judaizante pensava lá para implantar de fato dentro da igreja. O apóstolo Paulo ficou bastante espantado, porque tão logo ele volta aí de sua viagem, né, ele ficou sabendo que na Galácia alguns irmãos já estavam vivendo outro evangelho. E aí ele fica bastante preocupado, ele fica atônito, ele diz no versículo 6, né, de Gálatas 1. Né? Ele diz aqui, me maravilho de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Né? Olha aí. E ele até menciona assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele dá uma observação que é importante e vale para nós até hoje. Ainda que nós mesmos, ele diz, ainda que eu, né, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além daquele que já tenho vos anunciado, seja maldito, seja anátema. Cuidado com o outro evangelho de Jesus. Né? Tem religiões aí que usam até esse termo, o outro evangelho de Jesus. Paulo já traz essa orientação desde essa época. Cuidado, que seja maldito, que seja anátema quem fizer isto. Né? Ele fica bastante preocupado, porque ele vê que os irmãos gálatas já estão abandonando a fé em Jesus e querendo seguir aí algumas práticas do judaísmo.
Quem eram esses judaizantes? Esse grupo que estava interferindo, se infiltrando ali na igreja para trazer essas inovações, né? Inovações no sentido de cristianismo, mas já prática milenar do ponto de vista do judaísmo, né? Quem eram esses? Esse termo judaizante vem do grego, né? E significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Aparece uma única vez no Novo Testamento, só nessa menção de Paulo, aos Gálatas 2,14. Eles eram opositores de Paulo, né? Aqui Paulo identifica eles como falsos irmãos, no versículo 4. São reconhecidos em Gálatas 1 como aqueles que se apresentavam enviados pela igreja de Jerusalém. E ainda chegaram com mentira, né? Na região da Galácia, dizendo: nós somos judeus que nos convertemos ao cristianismo e estamos aqui, que nos convertemos a Cristo, né? E estamos aqui enviados pela igreja de Jerusalém. Chegaram com mentira, né? Tiago deixa isso muito claro depois, né? em Atos 15, 24, dizendo: não saíram do nosso meio, não foram enviados por nós, nós não autorizamos, estão fazendo por conta própria, né? Ao perigo de grupos que se denominam assim, né? Esse grupo, de fato, um grupo legalista, né? Por isso eram chamados de judaizantes. Se legalizam, se entendem assim como acima da autoridade, né, dos apóstolos, e vão como que representantes dos apóstolos, mas na verdade de representação apostólica eles não tinham nada. Eles tinham mentira de fato em seus lábios, né? Ensinavam, chegaram lá ensinando que a lei de Moisés deveria ser observada para que aqueles gentios alcançassem a salvação. Estavam, de fato, negando a fé no nome de Jesus exclusivamente, né? Porque eles cumpriam a lei como judeus, né? E estavam abraçando a Cristo, estavam, de fato, reconhecendo a Cristo como Senhor, mas eles queriam impor também àqueles que não observavam a lei. Vocês, ao abraçarem a Cristo, precisam também obedecer à lei, né? Os judeus já obedeciam à lei e agora abraçam a Cristo. Aí com os gentios eles queriam fazer o contrário. Vocês abraçam a Cristo, agora na sequência obedeçam à lei, né? Então isso gera esse clima de tensão, que é o terceiro subitem. Está mencionado nos versos 3, 4 e 5. Não era necessário muito esforço para perceber que Paulo e Barnabé foram pressionados, né? Naquele momento de reunião com os apóstolos, eles são pressionados por esse grupo judaizante, né? No versículo 9, nós vemos que somente Pedro, Tiago e João estavam ali presentes. Possivelmente os outros apóstolos estavam em outras atividades, né? Os outros 9, né? Os judaizantes conseguiram furar o bloqueio e adentrar na reunião que estava ali designada, né, que estava ali, que tinha sido ali marcada pelo próprio apóstolo Paulo, a pedido do apóstolo Paulo, né, que deveriam estar Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé e Tito, né? Esse grupo conseguiu adentrar na reunião sem serem convidados, né? Eram inimigos, Paulo deixa bem claro, eles são inimigos da liberdade que há em Cristo, da liberdade cristã, né? São inimigos do Evangelho, são meus inimigos e também são inimigos do próprio Cristo. Olha só, Paulo é bem enfático ao deixar isso claro, né? E essas pessoas, esse grupo estava ali, né, infiltrado na igreja que estava nascendo, uma igreja nova também, em Jerusalém, né? Mas se nós pensarmos que nas pregações Pedro ganha quase 5.000, depois ganha quase 3.000, já tinha um grupo bem numeroso, né? E eles não queriam, né, uma parte desse grupo não queria de fato perder aquele costume da lei mosaica, não queria perder os ritos judaicos, e eles queriam impor isso para outras regiões. Era o ponto de vista inicial desse grupo. Só que isso não partiu dos apóstolos, né? Isso não partiu de Paulo, isso não partiu dos líderes da igreja primitiva, isso não partiu de Jesus, isto partiu de grupos judaizantes, né, que ficaram daí assim conhecidos.
Finalizando, então, o nosso segundo tópico, nós temos aqui a sinopse. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, repetindo, inimigos do Evangelho, inimigos de Paulo e inimigos do próprio cristianismo que estava ali nascendo, né? Aí Paulo chama eles de que sejam anátemas, que sejam malditos, né? Essa palavra anátema é muito forte, né? Ela na origem, no original, na palavra original dela, né? No grego, anatema, né? Significa que a pessoa caiu sob a maldição de Deus. Olha aqui, que forte, que profundo, né? É uma pessoa que está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus. Receberá a punição eterna e a separação permanente de Deus, né? Então, Paulo coloca eles nesta condição, que seja anátema quem vir pregar aqui outro evangelho. O cuidado que ele tinha com a igreja que Deus tinha ali posto realmente nas mãos dele. O último item, o último tópico, fala sobre a tendência judaizante na atualidade, ou hoje, né? O primeiro subitem fala sobre o mesmo evangelho. O evangelho pregado por Paulo e o evangelho pregado por Pedro, né? Nós vemos aqui a distinção no seu termo final, né? O evangelho de Pedro é chamado de o evangelho da circuncisão. O evangelho que Paulo prega é chamado de o evangelho da incircuncisão. Mas são meras formas de apresentar o evangelho em razão do grupo ou da questão transcultural, né? Em razão do grupo que está ouvindo. Eu estou levando o evangelho para os circuncidados, Pedro. Eu estou levando o evangelho para os incircuncidados, Paulo, né? Para os judeus aqui, circuncidados, e para os gentios, ou seja, os não-judeus, que são os incircuncidados, aqueles que não participaram da circuncisão, né? Então, o evangelho é um só, na verdade, né? A mensagem da cruz é a mesma, a mensagem da ressurreição é a mesma, a mensagem do Cristo que foi morto e ressurreto é a mesma, a mensagem do céu é a mesma que nós continuamos pregando até hoje. Glória a Jesus. Que esta mensagem de fato se aprofunde a cada dia mais nas vidas, nos corações, e a gente caminha assim como o apóstolo Paulo mencionou, né? Conhecendo a Cristo a cada dia mais, neste processo de santificação. Nós somos justificados uma vez pela fé em Cristo e agora precisamos da santificação, que ela é diária. E sem santificação, diz-nos a palavra, ninguém verá o Senhor. Nós temos que passar por este processo que é diário e contínuo. Não cheguei no ponto que agora já está bom. Não, não. O ponto bom é o céu, é quando chegarmos lá, na glória, é quando estaremos para sempre com o Senhor. Aí é o ponto bom. Enquanto estamos aqui, é um processo diário, né? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a mensagem é a mesma, é uma só. Não tem dois evangelhos, não tem duas mensagens diferentes. Tem povos diferentes para receber essa mensagem. Por isso essa distinção aqui, né? O perigo, o próximo item, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar apenas uma vertente do judaísmo, né? Era perigoso. Se eles não tomassem essa postura, essa atitude, se eles não tivessem essa atitude que teve Paulo e Barnabé aqui junto com os apóstolos, né? E serem firmes e não cederem nem por uma hora, né? Nós teríamos hoje um cristianismo vamos dizer assim, judaizado ou judaizante, né? O apóstolo Paulo, então, foi muito sério, foi muito firme, né? E colocou que a lei não pode ser um complemento, né? A lei não pode vir como um complemento de salvação, que era o que os judaizantes queriam. Eles queriam isso, né? Então, abraça Jesus, crê em Jesus, mas pratique também todos os itens da lei. E tinha que
tinha que praticar os 10 mandamentos certinho. Se, né, falhasse em um, já perdia todos os outros 9. E além dos 10 mandamentos, os judeus têm ainda uma série de outras observâncias, né? Estaremos vendo aqui até o final, que tem que ser cumprida na íntegra. Então, daí não há necessidade do sacrifício de Jesus. Não é? Foi isso que Paulo foi muito enfático ao dizer. Não é? Quem tem o Espírito Santo, nos diz o comentarista, deve viver pelo Espírito. Glória a Jesus. A tendência judaizante, então, contra a tendência judaizante, precisamos aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não na letra da lei. Né? Lutando contra os vícios da carne, lutando contra as obras da carne e buscando as virtudes do fruto ou dos frutos do Espírito. Aí nós vamos vivendo este processo de santificação que mencionei. O último subitem fala sobre quais são as práticas judaizantes, né, que são ainda muito atuais, né, são milenares, mas continuam até hoje, inclusive sendo adotado até por algumas igrejas cristãs. Né. São basicamente a guarda do sábado, né, como primeiro e principal item aqui tem a guarda do sábado. Depois nós temos a observância rigorosa do kashrut, né, que é um termo hebraico para as leis dietéticas, né, a questão de alimentação. Depois tem a questão das liturgias nas sinagogas, né, que segue ali todo um rito. Tem o uso do shofar, que é aquela trompa, né, feita normalmente de chifre de carneiro. Tem o uso do talit, que é aquele manto, né, usado para as orações. Tem também o uso do kippar, que é aquele solidel que os judeus usam sobre a cabeça. Né? Então, com esses itens, com essas práticas, se a igreja cristã primitiva tivesse circuncidado Tito, né, e tivesse adotado algumas destas práticas, essas daqui, em tese, né, que são as mais comuns aí, teriam que ser utilizadas nos nossos cultos, na nossa devoção a Deus diariamente até hoje. Né? Os judeus messiânicos, principalmente aqueles judeus que se convertem lá em Israel, eles preferem não serem chamados de cristãos, são judeus messiânicos, eles seguem a tradição judaica. Né? Eles observam essa questão de identidade cultural, né? e seguem a Cristo, mas porque são judeus, não é? Não que seja obrigatório, mas por ser uma questão cultural. Aí vem aquele versículo que Paulo escreve lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18. Cada um fique na vocação em que foi chamado. É chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É chamado estando incircuncidado ou incircunciso? Fique assim, fique na vocação que Deus te chamou. Né? Respeite a sua questão, aí, respeitamos aí sua questão cultural judaica. Né? Não precisa, você não é judeu, então não precisa mudar sua tradição, sua cultura para ser aceito por Cristo. Né? Aí ele diz também, para quem não é judeu, então, não precisa circuncidar. Né? Ou seja, não precisa se judaizar. Tá? Não há necessidade de você se judaizar na sua cultura. É erro o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia do dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo concluiu, cada um fique na vocação em que foi chamado. Né? Então, quem não é judeu não precisa adotar práticas judaicas para ser aceito por Cristo. Para ganhar a salvação, precisamos ter a fé em Jesus. Jesus já nos justificou diante do Pai. E finalizando a sinopse aqui,
contra a tendência judaizante, do terceiro item, né? Contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na dependência da lei, não nas obras da lei, né? Mas na dependência espiritual. Indo para o último item, na conclusão, o resultado da reunião de Gálatas 2 foi bastante favorável para os novos cristãos, não os judeus, e desfavorável para os judaizantes, né? Esse resultado serviu tanto para a igreja da Galácia, quanto para os 21 séculos da igreja transcultural, né? Ao longo da história, chegou até nós aqui, esse trabalho, essa reunião que eles tiveram ali, a importância dessa reunião, chegou até nós aqui. Glória a Deus por isso. Assim, né, nós vemos esta diferença, entendemos esta diferença e entendemos aqui o que aconteceu em Gálatas 2 e depois, posteriormente, em Atos 15 também, lá no concílio, onde fica, de fato, universalizado pela igreja que as práticas judaicas não são necessárias para que alcancemos a salvação. A salvação, para alcançá-la, precisa ter fé em Jesus, né? As obras da lei são uma coisa, né? A fé em Jesus é outra coisa, né? Quando cremos em Jesus, somos justificados por Jesus. As obras da lei ficam aqui. Aqui, a partir de agora, vem a graça. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra é bem clara para nós. Esse dom que Deus deu aos homens, através do sacrifício de Jesus, essa oportunidade que Deus nos deu, nós tendo fé em Jesus, nós alcançamos essa gloriosa salvação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e se você ainda não crê em Jesus na sua totalidade, creia, abrace a Jesus, receba Jesus, abra a porta do teu coração, da tua casa, da tua vida, para Jesus adentrar e fazer em você morada. E Ele mora em você pela presença gloriosa do seu Espírito Santo, porque Ele deixou bem claro: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, Deus está conosco, o Senhor nos ajuda e nós vamos vivendo neste processo de santificação até chegarmos lá, onde estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, os teus negócios, em nome de Jesus. Quero orar por você e já convidá-lo a participar do culto conosco, todo domingo à noite, às 18h30, em todas as nossas congregações, grande culto da família, louvor e adoração a Deus. Você é nosso convidado. Senhor nosso Deus, te damos graças em nome de Jesus por este momento, por esta palavra aqui estudada, Senhor, para entendermos um pouco acerca do sacrifício de Jesus, da obra salvífica de Cristo, da ressurreição do Senhor e das questões da legalidade da lei, que o fim da lei é Cristo. Te damos graça por ter nos chamado, nos nomeado. Agora ajuda-nos nesse processo, Senhor, de frutificação, para irmos e darmos frutos e também levarmos a Tua palavra para outras pessoas. Oramos e te damos graças em o nome de Jesus. Amém.